Meus amados, como nós temos visto, só tentando recapitular um pouco e saber se você de fato está prestando atenção. Do versículo 1 até o versículo 3, a gente percebeu que o problema está onde? No nosso coração. Então, o problema começa por quem? É por causa do outro? Não, o problema começa em primeiro lugar comigo. Talvez o outro contribua, mas se a gente brigou, a gente também tem culpa no cartório. Então, o problema está no nosso próprio coração. Não é algo que vem de fora, mas é algo que vem de dentro. De fora simplesmente vai contribuir para revelar o que está dentro do nosso coração. A gente viu que o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos, ele tem uma grande insatisfação daquilo que a gente almeja, é por isso que a gente sempre quer mais, mais e mais, e nunca está satisfeito, e nunca alcança aquilo que tanto a gente deseja. A gente percebeu também que o nosso coração ele é egoísta. Ele deseja, não desejos para abençoar outros, mas o desejo é para nos abençoar, é para pensar somente em nós. A gente viu que vivenciar uma vida assim, com o coração entregue, né, a Satanás, é viver uma vida de infidelidade para com Deus. Ou você está com o Senhor, ou você está com o mundo. Você não tem como viver essas duas vidas, né? Quer ser amigo de Deus? Amém. Mas se você quiser ser amigo do mundo, automaticamente você se torna inimigo de Deus. E a gente viu também que o Senhor é aquele Deus zeloso que nos disciplina. O Deus que nos salvou é o Senhor que nos ama também para nos corrigir e nos orientar e nos trazer de volta para o caminho correto. Agora pela manhã, eu queria trazer a continuidade daquilo que a gente aprendeu ontem. A gente entendeu onde é a fonte, que é o nosso próprio coração. A gente viu ontem que a forma errada de lidar com os problemas. E agora pela manhã, a gente iria ver a forma correta, os padrões divinos, né, para que podemos aí solucionar as crises que surgem em nosso meio. E o nosso texto, de fato, ele vai deixar claro que uma vez que o problema começa em mim, a solução vai começar por onde também? Comigo. Se o problema começa em mim, a solução também deve começar comigo. E isso já vem de encontro com a que a gente vive na prática. Quando você está aí passando por uma luta, um problema, você sempre espera pelo outro. Aconteceu as ofensas, intensificação dos problemas, a gente não consegue encontrar solução, mas a gente resolve em algum momento sentar. Vamos conversar, vamos tentar alinhar as coisas. E fica ali um esperando pelo outro. Vai, começa tu. É difícil alguém querer tomar o pontapé inicial. E geralmente, quando toma o pontapé inicial, dificilmente diz assim, tá bom, vou começar. É o seguinte, eu queria lhe pedir perdão porque eu falhei. Não. Como é que a gente começa? O problema é porque você fez isso. O problema é porque você age assim. Você. Ou seja, a gente acredita que o problema começa no nosso coração, mas na prática a gente acha que o problema está onde? É no outro. Sempre o problema é do outro. A culpa sempre é do outro. Foi o outro que iniciou. Foi o outro que colocou lenha na fogueira. Não importa quem começou ou não a briga. Sempre a culpa é do outro. Isso é um reflexo do nosso orgulho, da nossa soberba. De não conseguir perceber a nossa contribuição com o problema. E outra, não importa quem começou. Se foi o outro e você reagiu mal, você está errado tão quanto. O outro vai lá e lança uma palavra de ofensa. E você ouve e age tranquilamente, com palavras brandas, que vai desviar o furor. Você é gentil, você é amoroso. Quem está errado na situação? Aí sim é o outro. Você agiu bem. Porém, quando alguém age mal e você vai na mesma moeda, quando um fala alto e o outro busca falar mais alto ainda, quem está errado? Quem? É os dois. Ah, mas foi ele que começou.
Você perdeu a chance, a oportunidade que Deus lhe deu para estar correto. E você resolveu estar errado. Você decidiu pecar contra o Senhor. A gente sabe que isso é os prazeres do nosso coração, é a soberba da vida, que não quer ficar por baixo, não quer sofrer o dano, não quer de fato, enfim, passar por aquelas circunstâncias simplesmente calado, né? A gente precisa ter a palavra final. Quando um fala, a gente precisa ter a palavra final. Meus amados, versículo 7 até o versículo 10 vai nos mostrar justamente que se o problema começa em mim, a solução começa em mim. Porém, a solução não é simplesmente a nossa resolução, humanamente falando, entre eu e meu cônjuge. Para a solução genuinamente acontecer, precisa haver uma restauração entre você e Deus. Se houve pecados, se houve ofensas, você precisa resolver essa ofensa com Deus, em primeiro lugar. E às vezes a gente nem vai a Deus antes. Às vezes os problemas surgem, a gente não trabalha o nosso coração, a gente não avalia o que aconteceu, só sentamos para resolver e acaba ali acontecendo aquilo que acontece. Ofensas, 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 orgulho, ninguém reconhece. Por quê? Porque ninguém se enxerga como pecador. Nós somos falhos, então se falhamos e pecamos, antes de pedir perdão, antes de resolver um problema com o meu cônjuge, eu preciso olhar para o Senhor, porque o nosso pecado em primeira mão é contra quem? É contra Deus. E é justamente aqui o que o versículo 7 até o versículo 10, ele vai nos apontar. Em primeiro lugar, restaurar essa comunhão com o Senhor, partindo de nós e orando para que o Senhor também possa fazer o mesmo no coração do seu cônjuge. O versículo 7, nós percebemos aqui Tiago direcionando os seus ouvintes a se sujeitarem à pessoa certa. Se antes aquele indivíduo estava se sujeitando às vontades mundanas, ele estava de fato abraçando a causa mundana, os padrões que o mundo assim vão colocar diante dele, Tiago diz assim, olha, se sujeitem à pessoa certa. E a pessoa certa não é o mundo. A pessoa certa não é Satanás. Não é esse padrão diabólico que vem nos cercando. Não. A pessoa certa é a pessoa do próprio Deus. É o que o texto vai dizer aqui. Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Tiago aponta a nossa sujeição, em primeiro lugar, ao Senhor. Sujeitai-vos a Deus. É se colocar em uma situação de estar abaixo de alguém. De estar ali caminhando conforme a vontade de alguém. É entender que alguém tem um senhorio sobre nós. Então eu me sujeito, eu me coloco à disposição de ouvir e seguir o que ele quer. E não caminhar conforme as minhas intenções soberbas de dizer, eu vou fazer assim porque eu quero fazer assim. Não, eu me sujeito, eu ouço e sigo. Se é Deus que está dizendo, então eu vou fazer. Então, a crise, ela nunca vai solucionar. Os problemas, as guerras nunca irão sanar se você não se sujeitar ao Senhor. Se conflitos e guerras é consequência de um coração em pecado, isso é de fato uma prova que você está se sujeitando à vontade da carne e dos pensamentos. Mas a vontade de Deus não é essa. É por isso que eu devo, em primeiro lugar, me sujeitar, me colocar à disposição de Deus para fazer a sua própria vontade e não mais a nossa vontade. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Como é que você se sujeita ao Senhor? A gente precisa conhecer, em primeiro lugar, qual é a vontade dele. Como é que eu vou me sujeitar a alguém se eu não sei o que ele espera de mim? E como é a única forma que você tem para conhecer ao Senhor? Amados, é o beabá. É o feijão com arroz. É os pilares básicos da fé. Palavra. Pastor, de novo, eu não tenho outra mensagem. É isso.
Eu não tenho uma outra solução que não parta da palavra, somente por meio dela. Se a gente já tenta fazer da forma errada, seguindo os padrões do mundo, a gente, rapaz, de novo a palavra, você vai continuar errado. É ouvir a palavra e se sujeitar à própria palavra. João 14, no versículo 15, vai dizer assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Se você ama a Deus, de fato, como diz que ama, então você guarda. Guardar não é colocar aqui na mente, não é saber de qual os versículos, mas é de fato aquilo que está na mente e para o coração. Se é algo de fato real. É você entender, rapaz, isso aqui é a palavra de Deus, é isso que Deus espera de mim. Então, se Deus é aquele que pode mandar, obedece quem tem juízo. Se Deus é aquele que é zeloso e me disciplina quando eu estou errado, peraí, devemos temer e tremer diante do Senhor, é Ele que está mandando. Não é qualquer pessoa, não é um Zé Ninguém que está dizendo assim, ei, faça isso aqui. É o Senhor Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou, é aquele que nos deu a vida e é aquele que também pode nos tirar a vida. Meus amados, é Deus que está falando. Então, se você ama de fato o Senhor, você deve se sujeitar à sua palavra. Guarde os mandamentos. Salmo 119, versículo 4, vai dizer assim: tu ordenastes os teus mandamentos para que cumpramos à risca. O Senhor ordenou e Ele espera que a cumpramos à risca. Não só parte dela, não somente uma porção, não somente aquilo que é agradável a mim, mas Ele quer que a gente cumpra a lei dEle à risca. É claro, a gente precisa entender que somos pecadores, falhos e, humanamente falando, é impossível concluir, vivenciar uma vida plena, à risca a palavra de Deus. Porque a gente é falho, a gente é pecador. Mas não é porque a gente é falho que a gente precisa caminhar a partir desse padrão. Não, o padrão é alto, o padrão é elevado, é Jesus. É a vida perfeita. É esse padrão que eu devo imitar. Se assim ele viveu, eu preciso caminhar nos seus passos. Então ele espera, ele quer, ele deseja e ele ordena que eu cumpra a sua palavra à risca. Quando eu não me esforço e não me empenho para cumprir a palavra à risca, eu volto ao texto de João. Será que eu estou amando verdadeiramente a Deus? Ou será que eu só tenho vivido uma vida de religiosidade? Será que aquilo que eu vou fazer nos domingos, nos cultos, é simplesmente para cumprir um rito? Como é que você vai para a igreja? Como é que você se chega diante da palavra de Deus? Você chega assim, rapaz, o que Deus quer para mim hoje? Ou será que você vai simplesmente porque é legal, é bom, vai ter umas músicas bonitas lá, o povo vai comer uma pizza depois, o pastor vai falar umas palavras legais lá? Não, meus amados, não é uma palavra legal, é a palavra de Deus. Quando você for ouvir a palavra, sendo por meio de uma pregação, sendo por meio das escrituras, rapaz, é Deus que está falando com o seu povo. E se Deus fala, Ele espera uma resposta. Ele espera uma reação. Com isso, se eu ouço a palavra e não me empenho para vivenciá-la, infelizmente, isso não é uma demonstração prática de sujeição ao Senhor. Se eu digo que amo a Deus, se eu digo que me submeto a Deus, que eu sou servo de Deus, mas eu não me empenho em vivenciar a palavra, sinto muito. Isso é um exemplo prático que tudo aquilo que você está dizendo é mentira. Não é uma verdade. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Só que ainda tem um complemento aqui. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Perceba que nos versículos anteriores, Tiago diz assim, olha, se você quer ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de quem? De Deus. Você vai estar sendo inimigo da pessoa errada. Você está buscando um oponente que você não vai ganhar. Mesmo que você tente, você vai perder. Agora, Tiago tenta direcionar a nossa visão para o inimigo certo. Ei, o teu inimigo não é Deus.
O nosso inimigo não é o nosso cônjuge, o nosso inimigo é Satanás. Com isso, uma vez que eu me sujeito ao Senhor, eu ganho força, eu ganho armas suficientes, uma armadura poderosa para resistir ao inimigo correto. Mas resistir ao diabo. E da mesma forma que os versículos 6 vai dizer, Deus resiste ao soberbo, como sendo uma ideia de resistência, de ser um oponente, aqui da mesma forma. Precisamos resistir a Satanás, ser oponentes de Satanás, deixar de guerrear contra Deus e passar a guerrear com a pessoa certa. Resista a Satanás. Resista às armadilhas, às tentações, aos prazeres carnais com o poder da palavra de Deus, por meio da sujeição ao Senhor. E aqui nós encontramos uma promessa. Qual é a promessa? Ele fugirá de vós. Meus amados, isso aqui é maravilhoso. A batalha contra o nosso poderoso inimigo, que é Satanás, ela pode ser vencida. Ele pode fugir. Porque o poder que vamos travar essa batalha não vem de nós mesmos. A restauração das crises não vai vir de nós mesmos. É por isso que há solução. É por isso que, independente do grau de problema que você está vivenciando, ainda assim é possível. Porque aquele que vai pelejar nossa batalha, ele é poderosíssimo. Ele é forte. É o Deus de milagres, é o Deus do impossível. Rapaz, isso aqui é impossível. Pois tá bom, você está falando com o Deus do impossível. Ele é capaz de mudar. Ele é capaz de restaurar. Não existe pecado ou problema que Deus não possa restaurar. Mas para isso, precisamos travar a batalha contra o nosso inimigo certo. E se fazemos assim, ele fugirá. Meus amados, eu lembro de fato ali daquilo que Jesus vivenciou no deserto. Jesus é batizado e logo ele é levado ao deserto para ser tentado, e Satanás ele tenta de fato derrubar Jesus de todas as formas, em vários aspectos, várias propostas. E como é que Jesus reage às tentações? Ele brinca com Satanás, ele de alguma forma tenta negociar. Não, Jesus ele usa a palavra. Enquanto Satanás, de alguma forma, usa, entre aspas, aqui a palavra de forma deturpada, distorcida, para ganhar Jesus na lábia, Jesus, ele conhece a palavra. Na verdade, ele é a própria palavra. E ele diz, não é assim não. Você está dizendo assim, porém, assim diz as Escrituras, rebatendo Satanás com a própria palavra. É por isso que a palavra precisa estar no nosso coração. Porque quando as tentações, o inimigo vem contra nós e você não tem palavra no coração, com que armas você vai lutar? Que tipo de força você vai ter? Mas Jesus mostra isso na prática. Quando Satanás vem, ele usa a palavra. Ao ponto de Satanás fugir de Cristo, né? Ele não aguenta mais aquela disputa, ele foge, ele corre. Porque aquele que está lutando é muito mais poderoso do que o nosso inimigo, que é Satanás. Então, para a solução começar a partir de nós, precisamos ter um coração que se sujeita ao Senhor, que se submete à palavra. Se você vai para um aconselhamento bíblico, o que o pastor deveria fazer, é lhe aconselhar por meio da palavra. Pastor, mas isso aqui é difícil. Mas é a palavra. Mas isso aqui é um padrão muito alto. Mas foi Deus que disse. Mas eu não concordo, então discute com Deus. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. Ah, mas isso aqui é muito chato fazer. Vai lá falar com Deus. Eu não tenho nada a ver com essa história. O meu papel aqui é só repassar o que Deus está dizendo. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. É muito comum essa frase. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. O senhor não está vivendo a minha pele. De fato, talvez eu não saiba. De fato, talvez eu não esteja vivenciando o seu problema. Mas quem escreveu foi Deus. E Deus sabe. Meus amados, não é seco. É simples. Pastor, o senhor está sendo muito seco. Não. Eu estou sendo claro. É o que Deus diz.
E às vezes a gente tenta encontrar formas, soluções milagrosas, como um santo milagreiro, mas não tem milagre se você não se sujeitar à palavra. É só por ela. Então, mesmo que seja difícil, mesmo que aquele que aconselha não tenha vivenciado os seus problemas, que são reais, a autoridade da solução vem do próprio Deus. É Ele que sabe os nossos sofrimentos, Ele sabe o que a gente está passando. Nós, homens, somos apenas um canal, somos um mensageiro para transmitir essa palavra. Então, precisamos aqui, em primeiro lugar, nos sujeitar ao Senhor. Em segundo ponto, no versículo 8, nós vamos perceber aqui que uma vez que a gente se sujeita ao Senhor, se coloca abaixo desse senhorio, nós partimos agora para a restauração da comunhão com o Senhor. E aonde você precisa de fato passar por esse processo. Você precisa se sujeitar a Deus para restaurar a sua comunhão com o Senhor. O versículo 8 vai dizer assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Quando eu busco viver aquilo que o mundo diz, eu estou me afastando de Deus. Quando eu vivo uma vida intensa em pecado, eu estou quebrando essa comunhão com Deus. O que Tiago diz agora é: vocês já passaram muito tempo vivendo longe de Deus. Já tentaram resolver da forma errada. Estão quebrando a cabeça aí. Não está dando certo. Faça o seguinte: se acheguem a Deus, voltem à presença de Deus. Busquem agora restaurar a comunhão com o Senhor. E o que o texto diz é que, uma vez que a gente vai buscar ao Senhor, Ele se achegará até nós. Meus amados, isso aqui é maravilhoso. Saber que não importa o pecado que a gente tenha cometido, se a gente de coração limpo e sincero busca se achegar a Deus, o texto promete, garante, novamente aqui a segunda promessa: Ele se achegará a vós outros também. O Senhor não é aquele que nos despreza. O Senhor não despreza aquele que tem um coração de fato sincero diante dele. O Senhor não despreza um coração de fato em arrependimento genuíno. Então busque ao Senhor, se submeta à sua palavra e tenha comunhão com Ele. E novamente, como é que a gente tem comunhão com o Senhor? Não tenho outra palavra a não ser Bíblia, oração e comunhão. De novo, pastor, de novo. O que eu trago aqui não são mensagens novas, não são mensagens revolucionárias. Estamos descobrindo aqui agora um segredo que estava oculto, não. O nosso maior problema não é porque a gente não sabe, não. É porque a gente não quer fazer. Na hora, quando o fogo da tribulação, do problema está acontecendo, a gente não quer fazer. A gente até sabe, talvez a gente até lembra, mas a gente não quer fazer. Busque restaurar a sua comunhão com o Senhor. E como é que a gente faz essa restauração com o Senhor? Se arrependa, em primeiro lugar. Se eu falhei, se eu pequei, peça perdão. Não é simplesmente, beleza, não deu certo aqui, agora eu vou voltar para Deus. Pronto, Senhor, estou aqui, decidi voltar. Ok, mas o que aconteceu? O que você fez? Não é simplesmente chegar na cara dura, pronto, estou aqui de volta. Não, peraí, precisa um processo. Um processo de humilhação, um processo de restauração real. E isso é por meio do arrependimento. Se não há arrependimento, não há mudança. E se não houve arrependimento e aparentemente houve mudanças, são mudanças temporárias. São mudanças da boca para fora, ou passam um pouco tempo. Arrependimento genuíno, ela vem com, de fato, mudança genuína. Chegai-vos a Deus e Ele vai se achegar a vós outros. Mas como é que a gente faz isso? O texto vai continuar aqui. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A forma de eu restaurar a minha comunhão ao Senhor e me achegar até Ele, o segredo está aqui.
viver uma vida de purificação. Purificar as mãos e limpar o coração. Mostrando aqui um aspecto tanto externo como também interno. Se purificar em meio às nossas condutas erradas, tirar aquilo que não é bom, arrancar da nossa vida aquilo que não agrada a Deus. Porém, antes de você tentar eliminar o que é externo, trabalhe o que é interno. Porque se a gente deixar o problema no coração e somente limpar os maus hábitos, o coração está podre ainda. O coração está sujo. Ele ainda está em rebeldia contra Deus. A mudança foi só talvez para mostrar para as pessoas que você mudou. A mudança é somente para dizer para o seu cônjuge e convencê-lo que está tudo bem agora. Não precisamos mais brigar, porque está vendo? Eu mudei, ó. Mas o coração está sujo ainda. Precisa de uma purificação tanto externa em condutas, como também interna de coração. Purifique as suas mãos e limpai o coração. Esses dois processos, eles precisam acontecer. Arrependimento genuíno é isso. É essa busca, limpar o coração e limpar e purificar as nossas condutas externas. Provérbios 28, 13 e 14, talvez você tenha já de cor aí. Ele vai dizer assim, Provérbios 28, 13 e 14. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. É isso. Precisamos ter uma vida de entrega ao Senhor, em arrependimento. O que encobre não prospera, ele não vai para frente. Mas aquele que confessa, ele dá nome aos bois, ele vai dizer o que fez, em arrependimento, em humilhação. Rapaz, eu errei nisso. E deixa, abandona a prática. Perceba o processo aqui. O coração, de forma interna, dizendo, eu estou arrependido. Eu estou buscando, de fato, reparar os danos aqui. E ele deixa uma conduta externa aqui. E o texto, versículo 14, diz, feliz o homem no temor do Senhor. Constante no temor de Deus. Aquele que está diariamente temendo a Deus. Mas aquele que endurece o coração, cairá no mal. Novamente, é o princípio que o Tiago diz. Você vai continuar lutando contra Deus? Tenta a sorte. Aqui temos uma promessa também. Aquele que endurece o coração, cairá no mal. Efésios 4, 22 até o 24, se você quiser abrir aí. Efésios 4, vai dizer assim. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais no novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. É o princípio de despojar, renovar e revestir. Eu vou tirar as condutas erradas. Eu vou renovar o meu coração, a minha mente, com a palavra de Deus. E agora eu vou me revestir com atitudes corretas diante do Senhor. É tirar a roupa suja, lavar a roupa suja e vestir uma roupa limpa. Esse é o processo. Arrependimento é isso. Tirar os maus hábitos, limpar nossa mente e coração por meio da palavra e agora vivenciar bons hábitos. Na mesma sequência desse texto de Efésios 4, nós vamos perceber as condutas, né? Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Tira o roubo, agora trabalhe. Ele vai dizer, o texto que a gente citou ontem, né? Longe de vós toda cólera, ira, amargura, gritaria, blasfêmia. O 32 vai dizer assim, Efésios 4, 32.
Antes, em vez de vocês viverem isso, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É esse tipo de conduta que o Senhor espera diante de problemas. Não cólera, não ira, não gritaria, não amargura. Não. É ser benigno, compassivo e haver perdão. É esse tipo de conduta que o Senhor espera em oposição às obras da carne. Gálatas 5, 22 ao 24, em contraposição aos frutos da carne que nós citamos também ontem, o Senhor continua ali o texto. Mas o fruto do Espírito é o quê? Vamos lá todos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa é a atitude que o Senhor espera da gente. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram na carne com as suas paixões e concupiscências. Está crucificado na cruz. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse é o nosso viver hoje. Não mais viver como a gente vivia como descrente. E às vezes parece que quando os problemas surgem, quem vê de fora, assim, rapaz, é um casal de crente que está brigando. Isso é crente. Misericórdia, rapaz. Para viver crente assim, não quero não. É isso que é ser crente? Ser crente não é ser perfeito, mas é buscar agir de forma diferente. No mínimo, as nossas condutas precisam ser diferenciadas do mundo. Se o mundo discute e briga de uma forma terrível, como é que a gente vai resolver os nossos problemas? É gritando? É se matando? Vamos fugir dos problemas? Não. Vamos ter os problemas todo dia, muitas vezes? Vamos. Vamos ter as crises onde a gente vai precisar sentar para pontuar, perdoar, pedir perdão, restaurar, tentar organizar os fatos. Vai ter isso todo dia, muitas vezes? Vai. Vai continuar tendo. Enquanto Cristo não voltar e você não morrer, vai ter isso aí. Mas como é que a gente vai viver? A gente vive igual ao mundo ou vive diferente do mundo? Quando o seu cônjuge fala alto com você, você adere o pensamento do mundo que se ele fala alto, falareis mais alto ainda. Mundo 2:2, né? É o mandamento aí. Não. A resposta branda desvia o furor. Se um fala alto, fale baixo. Quer gritar, deixa gritar. Fale baixo você. O texto diz, a resposta branda desvia o furor. A gente precisa viver diferente. E isso vai ser reflexo de uma vida com Deus. Se você não tem buscado viver uma vida com Deus, dificilmente você vai agir como Deus quer. Não tem muito segredo. E os versículos 9 a 10, eles encerram aqui o nosso texto. Versículos 9 a 10. Nos trazendo aqui a ideia de que devemos cultivar uma vida de quebrantamento. Eu me sujeito ao Senhor. Estou arrependido, de fato, errei, pequei. Eu vou diante de Deus, eu busco ao Senhor, buscar ali, restaurar minha comunhão. Porém, a vida do cristão, ela precisa ser uma vida constante em quebrantamento. É em oposição à vida de orgulho, que o Senhor resiste. Deus resiste aos soberbos. Então, se eu não devo viver uma vida soberba, o texto continua. Mas ele dá graças a quem? Aos humildes. Viver uma vida de humildade é viver uma vida de quebrantamento e humilhação. É o que o versículo 9 e 10 vai nos trazer aqui. Ele vai dizer assim: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza.
Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago aqui lança várias palavras. Afligi-vos, lamentai, chorai, mude, converta o seu riso em pranto, a sua alegria em tristeza. O que Tiago está trazendo aqui não é para a gente viver uma vida melancólica, uma vida de masoquismo, de viver um sofrimento aleatório. Não. O que Tiago está dizendo é: se humilhem. É o que ele conclui aqui no versículo 10, fazendo um desfecho: humilhai-vos na presença do Senhor. O que Tiago está dizendo é: sejam quebrantados. O orgulho, a soberba faz a gente se vangloriar. Mesmo no momento de estar triste e sofrendo, a gente não quer baixar a cabeça, a gente está ali com um sorriso mentiroso na cara, mas de orgulho. Enquanto o nosso cônjuge está sofrendo pelos nossos maltratos de pecado, a gente está ali com o nariz empinado ainda, com um sorriso na cara, aquele sorriso de menosprezo, de desdém. O que Tiago diz é: tira isso aí, muda isso aí. Tira esse sorriso, essa alegria falsa da tua vida e bota agora aflição, lamento, choro. Se quebrante. Tira esse orgulho. Coração duro como pedra, tira isso aí. Não vai levar a lugar nenhum. Nem com Deus e nem na família. Se for com Deus, Deus vai resistir contra você. E se for contra a sua família, você vai destruir a sua família. Novamente, não é só um que ganha. Ou os dois ganham, ou os dois perdem. Funciona assim. Ou a família sai ganhando, ou a família sai perdendo. Eu ganhei e ele perdeu. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. É assim. Precisamos ter uma vida de quebrantamento. Meus amados, isso é difícil. Porque quando o pecado entra na nossa vida, a gente não quer de fato dar lugar ao quebrantamento. A gente não quer de fato ter o coração amolecido e sensível às exortações. Você está errado e bate o pé jurando que está certo. O outro está mostrando biblicamente: rapaz, essa atitude está errada. Rapaz, isso aqui não é bíblico. Esse comportamento não está agradando a Deus. E a pessoa continua com o nariz em pé, relutando. Se quebranta, se entrega, se rende. É como se não quisesse dar o braço a torcer e dizer assim: eu estou errado, fale. Eu errei. Não existe vergonha não, isso é virtude. E é uma mentira que o mundo coloca na nossa mente. De pedir perdão, se humilhar, de estar ali quebrantado. Rapaz, faz isso não, rapaz. Vai se rebaixar. Vá, faça isso. Essa é a vontade de Deus. Não foi isso que Jesus fez? Não foi essa a atitude do nosso mestre? E olha que a gente nem chega aos pés dele. Filipenses vai dizer que ele, sendo Deus, ele não usou o seu direito de ser Deus, ele não viveu como Deus. Ele assumiu a forma de servo. Ele morreu da forma pior que poderia morrer. Jesus morreu como um bandido. Consegue imaginar isso? Morrendo ao lado de dois malfeitores, dois criminosos, Jesus estava lá, naquele pacote ali. Quem passava assim, aí, um bandido também, um sem vergonha desse aí, blasfemando, falando mal, foi assim que ele morreu. E Jesus não ficou brigando: você não vai me crucificar não, resistindo, se debatendo. Não, Jesus, sim, eu vou morrer. Se humilhou. É essa atitude que o Senhor espera da gente. Humilhação. Casamento vivenciado com orgulho, ele não vai para frente. Casamento e orgulho não combinam. Não dá certo. Você vai destruir cedo ou mais tarde a sua família. E não se esqueça, você vai prestar contas com Deus. Todos nós estaremos diante de Deus prestando contas. Imagine uma conta pesada dessa. O que aconteceu aqui? Que eu quebrei minha família. O quê? Quebrou a família? O problema foi ela. Não, peraí, eu sou do mente e coração. Você mentiu para todo mundo, mas diante de mim você não mente. Foi você que quebrou sua família.
Olha essas atitudes aqui, ó. Olha esse coração duro, coração soberbo. Não é isso que o Senhor espera da gente. Mude esses comportamentos. Salmo 51, 17, trazendo ali aquele texto do arrependimento de Davi, vai dizer assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. É isso que o Senhor fala. O coração que Deus não despreza é um coração quebrantado, um coração sensível. No mesmo Salmo 51, no versículo 4, voltando um pouco, Davi, ele não está questionando com Deus, tentando se justificar. Ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Senhor, no que o Senhor me julgar é justo. Eu errei, eu pequei. Não foi aquela mulher lá que estava à frente e me seduziu. Não, foi o meu coração impuro que olhou e cobiçou. Eu que adulterei. Fui eu que mandei matar o marido dela. E Davi diz: eu pequei. Ele não coloca aqui na jogada contra quem ele pecou, mas ele olha o ser principal contra quem ele pecou. Deus. Eu pequei foi contra ti, Senhor. É por isso que o começo da restauração correta parte do nosso coração em estreitar novamente na nossa vida com Deus. Se esse processo não acontece, não vai ter restauração. Novamente, brigas, brigas e brigas. Meus amados, uma vez tendo restaurado a nossa vida com o Senhor, agora sim poderemos restaurar os prejuízos causados pelo nosso coração corrupto. Uma vez olhado para Deus em primeiro lugar, se quebrantado, estreitar a nossa vida com o Senhor, aí sim podemos restaurar a nossa vida com o Senhor. Porque se esse processo não acontecer antes, como é que você vai pedir perdão? Se esse processo não acontecer antes, como é que você vai perdoar? Se esse processo não acontecer antes, como é que você vai ter um diálogo agradável, onde ambos vão chegar em comum acordo? Onde alguém vai ceder em algum momento? Se esse algo prévio não acontecer, aquilo que a gente incentiva de amar, perdoar, pedir perdão, restaurar, agir de forma correta, se isso não acontecer, o outro também não acontece. Uma coisa depende da outra. Os nossos atos vão ser consequências do nosso coração. Não foi isso que a gente viu no início? É isso. Se o meu coração não está bem com Deus, como é que eu vou agir diante dos dilemas? De forma errada. Restaurando meu coração ao Senhor, meu coração agora vai reagir bem diante dos dilemas. Está passando por crise? Já enfrentou ou um dia vai enfrentar? Não se esqueça. Em meio à crise é momento de quebrantamento. Tira o lugar do orgulho e coloca a humildade. Humilhai-vos na presença do Senhor. E temos aqui a terceira promessa. E Ele vos exaltará. Enquanto os homens estão dizendo, olha aí, se humilhando. Olha aí o besta. Fazendo isso, rapaz, se prestando a esse serviço. Enquanto os homens nos humilham, o texto diz o quê? É Deus que exalta. Você está buscando ser exaltado por quem? Pelos homens? Que não passam de pó? Ou por Deus que é o ser eterno? O seu temor é diante de quem? Homens ou Deus? Você precisa decidir. Os crentes deveriam saber qual é a resposta. Os descrentes precisam se converter, é o que o texto diz. Convertei-vos. Mude a sua vida. Mas você não vai fazer isso só. Não tem como. Clame ao Senhor. Se arrependa. Clame por perdão e restauração. Abandone a sua vida. Se converta ao Senhor. É isso.
É por isso que o nosso aconselhamento diante daqueles que não são crentes é levar o evangelho. Não tem como restaurar uma família que não teme ao Senhor, biblicamente. Primeira resolução é o quê? Apresentar o evangelho. Você é um pecador e você precisa se arrepender dos seus pecados. Se volte ao Senhor, clame por perdão. João 3,16. Prega o evangelho. A partir da conversão, tendo um novo nascimento, um novo coração, agora de fato um relacionamento com Deus, aí sim, todas essas coisas não é que vão ser mais fáceis, mas são possíveis a partir de agora, por causa do Senhor, por causa do fruto do Espírito que agora está em nós, o Espírito Santo fazendo morada. Solução das crises não é o padrão mundano, mas é o padrão de Deus. Esse é melhor, mesmo que as pessoas digam que não é. Mesmo que as pessoas tentem nos comprovar o contrário. E a gente sabe, porque a gente já tentou conforme os padrões mundanos e quebramos a cara. Se humilhe na presença do Senhor. Se coloque em disposição para fazer o que é certo. E Ele restaurará a sua vida, como também o seu casamento. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos de fato ter aprendido as lições, que passamos esses 3 momentos. E para não esquecer, o nosso coração é mau. Ele vai ser inclinado a fazer maldades, seguir os padrões do mundo. Mas o nosso coração em Cristo, ele é redimido, ele é lavado, ele é regenerado. A partir de então, a gente pode agora viver o padrão do Senhor. Quando você enfrentar a crise, não se esqueça de Tiago, capítulo 4, do 1 ao 10. Talvez seria um bom exercício. Memorizem juntos esse versículo. Quando o fogo estiver truando, peraí, vamos parar um pouquinho aqui, vamos abrir a Bíblia, vamos ler Tiago, capítulo 4. Olha quem nós somos, olha o padrão que a gente está vivendo, olha o padrão que Deus espera. A gente está fazendo certo, vamos mudar esse negócio aqui? Vamos resolver direito? Atitudes, meus irmãos. Se a gente somente ouve e não faz, nada muda. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Grande Deus, obrigado, Pai, por tua bondade. Obrigado por tua misericórdia, Senhor. Obrigado porque a tua palavra ela é poderosa, Pai. É ela, Deus, que penetra no nosso coração e nos faz nos enxergar em um espelho. Ver a nossa própria transgressão, o nosso próprio pecado. Ela nos faz enxergar a nossa rebeldia diante do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Não é esse o padrão que o Senhor espera da gente, Deus. Nos ajuda, Deus, a de fato buscar ao Senhor. Rejeitar, Deus, as propostas de Satanás e que possamos nos sujeitar ao Senhor. Nos achegar a Ti, Deus. Quebrantar o nosso coração. E que isso, Deus, possa refletir nos nossos relacionamentos. Abençoa, Deus, as famílias que estão aqui reunidas, Pai. Eu não sei, Deus, de fato, os dilemas de cada um deles. A intensidade, Deus, dos problemas de cada um deles. Mas o Senhor sabe. E eu clamo ao Senhor, Deus, que o Senhor possa trazer restauração para as famílias. E que pensamentos, Deus, de partir, divórcio, Deus, isso não venha passar na nossa mente, Senhor. Esse não é o teu plano para as nossas vidas. Então nos ajuda, Pai, a fugir disso. E de fato estar alicerçado na tua palavra. Nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém.